Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje vamos iniciar um novo estudo, um novo capítulo, capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber. Vamos falar dos itens 1 a 6. Antes, porém, vamos convidar a todos a elevar o nosso coração ao alto, agradecendo imensamente a Deus Pai por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, de aprender a sua mensagem, de traduzi-la e colocá-la em prática em nosso dia a dia, para assim nos tornarmos cada dia melhores, Senhor. Nos abençoe nesse propósito. Queremos também agradecer ao Mestre Jesus por tantos ensinamentos e aos bons amigos espirituais por nos inspirarem. Muito obrigada. Essa passagem do Evangelho, ela é baseada em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus estava preparando seus discípulos para saírem e espalhar a boa nova. E chamando seus 12 discípulos, ele lhes deu uma missão, que é conhecida como a missão dos 12. E ele falou algumas coisas bem interessantes que nós vamos estudar hoje. Ele disse assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E acrescentou uma frase bem importante: de graça recebestes, de graça dai. Vamos então pensar e estudar cada uma das frases que Jesus falou. Aí ele falou: restitui a saúde aos enfermos, curai os enfermos. O Cristo curou muitos, paralíticos, cegos, coxos, a mulher hemorroísa, que é muito conhecida, essa passagem. E ele falou aos discípulos que fizesse o mesmo. Como? Eles tinham a mediunidade de cura, eles tinham este dom, então eles poderiam cumprir os desígnios divinos. Então ele disse: saia e vá curar os enfermos, não é? Ressuscitai os mortos. Como ressuscitai os mortos? O que ele quis dizer? Em nossa doutrina espírita, nós sabemos que não existe a possibilidade de uma pessoa que morre, que o seu corpo volte a viver. Não é? Nós dizemos que o espírito é imortal. O espírito não morre jamais. O que morre é o corpo. Mas, uma vez morto esse corpo, jamais ele tem condições de voltar à vida, de ressuscitar, entre aspas, como se fala aqui nessa passagem. Será que Jesus não sabia disso? É claro que sabia. Porque nós falamos em reencarnação, nós não dizemos ressuscitação. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ressuscitar os mortos seria fazer voltá-los à vida quando ainda não estão mortos. Como ele fez, por exemplo, na passagem muito conhecida de Lázaro, não é? Que ele tornou Lázaro à vida. Também a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e muitos outros que a gente conhece pela Bíblia, pelos estudos bíblicos. Então, o que acontecia naquela época, e ainda hoje existe, a doença chamada letargia. O que é letargia? Letargia é quando o espírito se ausenta do corpo, mas ele ainda fica ligado ao corpo pelos laços fluídicos, e ele se ausenta do corpo, dando ao corpo assim uma aparência temporária, uma perda de sensibilidade de movimento, parecendo realmente que o corpo está morto, mas não está. E a medicina precária naquela época não tinha como saber disso, não tinha como verificar isso. Muitos foram enterrados vivos, mas estavam apenas
com essa doença. E Jesus, com seu poder magnético, não é? Em ação fluídica e principalmente com a sua moral elevada, ele determinava aquele espírito que voltasse imediatamente ao corpo, e era o que acontecia. E para aquelas pessoas ignorantes daquela época, então, Jesus estava cometendo ali um prodígio. Jesus estava fazendo as pessoas ressuscitarem, voltarem à vida. Mas Jesus então disse aos seus discípulos que eles fizessem o mesmo, que ajudasse aqueles espíritos que estavam ausentes, as pessoas que tinham aquela doença, e que voltassem então à vida para continuar a sua trajetória terrena. Agora, esse ressuscitar os mortos também nos leva a refletir que Jesus pudesse estar falando de uma outra forma também, uma outra coisa. Ele poderia estar dizendo que era preciso fazer ressurgir espiritualmente aquele corpo, aquela pessoa morta. Então, ressurgir espiritualmente como? Pela mediunidade. Pela mediunidade, os discípulos poderiam trazer a mensagem daqueles espíritos que já tinham desencarnados, considerados mortos. Então, é fazer ressurgir, não é? É ressuscitar, entre aspas, quer dizer, trazer de novo a comunicação daquela pessoa que já não estava mais no plano terreno. Então, poderia ser também. Ou ainda, o Cristo poderia estar usando uma linguagem mais simbólica, ele poderia estar dizendo aos discípulos que ressuscitassem aqueles que estavam mortos para as palavras de Deus, que eles contribuíssem para que as pessoas revivessem, se despertassem para as coisas espirituais. Como? Levando a boa nova, levando o Evangelho, pregando o Evangelho a eles, pregando as coisas espirituais, não é? Nós estudamos no Evangelho a passagem que diz: não coloqueis a candeia sobre o alqueire, quando falamos que somos a luz do mundo e não podemos guardar somente para nós o que nós recebemos de ensinamento sobre as verdades espirituais. Temos que colocar a candeia sobre o candeeiro para iluminar todo o ambiente, ou seja, temos que divulgar o que sabemos para dar aos outros a oportunidade de acesso também aos ensinamentos, e com ele a reflexão, a reforma íntima, a oportunidade de acelerar a sua evolução. Então assim Jesus poderia estar dizendo aos discípulos: vão levar à luz aquelas pessoas que estão precisando de ensinamentos, ressuscitando-os daquele estado de morte para as coisas espirituais, trazendo-os à vida. Olha, que coisa bonita, não é? Então aqueles discípulos também tinham essa possibilidade, porque tinham visto Jesus mostrar isso, né? Dar muitos exemplos. Agora, voltando ainda à frase de Jesus do Evangelho, ele diz assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, como já falamos, limpai os leprosos. A lepra, hoje conhecida como hanseníase, era uma doença muito comum naquela época. A gente lê muito na Bíblia, não é? Fala muito dos leprosos, e Jesus curou muitos leprosos. Aliás, assim, qualquer doença de pele naquela época era tida como lepra. Porque não havia médicos, então quem fazia o diagnóstico eram os sacerdotes. E os sacerdotes, eles olhavam, definiam o diagnóstico, e como a lepra era vista como uma doença de impureza, né, de impura, eles afastavam as pessoas eram tiradas da sociedade, confinadas a lugares isolados, porque aquelas pessoas não estavam só com uma doença do corpo, elas estavam impuras da alma e não poderiam conviver com os demais. Enfim, tem muitas coisas em volta disso. Mas as pessoas sofriam muito com isso, porque ficavam isoladas da família, não é? E não tinham muitas esperanças. Jesus curou os leprosos, é claro que cada um de acordo com o seu merecimento,
mas ele designou os discípulos para fazerem o mesmo, que eles poderiam também curar os leprosos. E Jesus também recomendou: expulsai os demônios. Ora, nós espíritas sabemos que não existem demônios. Nessa palavra nós não utilizamos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. E quando nós começamos, no nosso início, Deus dá a nós o instinto para que a gente consiga sobreviver. Então, esse instinto de sobrevivência, ele perdura até que a gente desenvolva a nossa inteligência, até que nós tenhamos a prerrogativa de nos desenvolver moralmente também. Então, a princípio, quando nós estamos no início da escalada evolutiva, nós somos muito imperfeitos, muito imperfeitos. E esses espíritos imperfeitos, eles podem ser assim, ainda muito agressivos, perturbadores, maus mesmo, maus. Mas todos nós sabemos que até o pior espírito que exista, ele vai chegar a ser um espírito de luz, um espírito perfeito, não é? Então é uma questão só de escalada evolutiva que se faz pelas reencarnações, pelas múltiplas reencarnações nos planos, nesse nosso planeta terreno, em outros, não é? Em outras dimensões. Mas Jesus então sabia que nós podemos lidar com esses espíritos imperfeitos. E por isso que expulsar os demônios, ou seja, tire, não é? Esses espíritos imperfeitos podem obsidiar outros. Então liberte isto para que as pessoas vivam melhor, não é? Jesus fazia isso muito bem, tem várias passagens bíblicas mostrando como ele fez, e os discípulos estavam ali observando e poderiam fazer o mesmo. Por isso que Jesus delegou a eles. Mas conclui: de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, vocês receberam um dom, receberam uma oportunidade. Acima de tudo, a mediunidade é uma responsabilidade. Mas, lembre-se, vocês receberam sem nada pagarem por isso. Deverão, então, porque Deus não faz nada à toa. Se a gente vem com o dom da mediunidade, nós temos que saber fazer de uma maneira como caridade, principalmente como caridade. E não é só a mediunidade, não é? Nós vamos ver aqui adiante que não é só a mediunidade. Tudo aquilo que nós recebemos, nós temos que doar, não é? Nas questões, no que se refere às questões morais. Eles tinham, então, os discípulos, recebido esse dom que lhes fora dado por Deus, para alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. Jesus lhe diz que não transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida, que não profissionalizem o trabalho de cura, especialmente o de cura mediúnica. Jesus, então, não só recomendou, ele exemplificou, porque jamais ele cobrou de ninguém pelas suas obras. E Jesus realizou feitos admiráveis. Jesus ainda deu enérgica demonstração de que não se deve comercializar as coisas espirituais, nem torná-lo objeto de especulação meio de vida, quando expulsou os vendilhões do templo. Esta passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13, diz: Em seguida, eles vieram a Jerusalém, e, havendo Jesus entrado no templo, começou a expulsar aqueles que lá vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras daqueles que vendiam pombas, e não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio para o templo. E ele os instruía, dizendo: Porventura não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? E, entretanto, haveis feito dela um covil de ladrões. Algumas pessoas falam que Jesus estava colérico, que
fez com violência. Difícil a gente pensar em Jesus violento, não é? Difícil imaginar aquele poço de bondade que tinha tanta paciência, tanta indulgência. Imagina ele expulsando energicamente. Não, ele pode sim ter elevado a sua voz, colocado um pouco mais de massa na voz, né, para mostrar às pessoas realmente ali, aquelas pessoas que necessitavam ainda daquele tipo de tratamento, porque eram ignorantes, não entendiam. Então, Jesus talvez possa ter sido um pouquinho mais enérgico, mas não colérico, não violento. Então nós vamos pensar que o que ele quis dizer é que realmente nós não podemos jamais utilizar as coisas sagradas para ganhar alguma coisa, algum lucro, não é? Alguma coisa, uma remuneração financeira e mesmo qualquer outro tipo de remuneração. Porque às vezes nós não cobramos em dinheiro, as pessoas não cobram em dinheiro, mas cobram em favores, cobram para o alimento do seu orgulho, né, para se sentir orgulhosa, pedir para as pessoas falarem por aí, para exaltá-la. Enfim, tudo isso é uma forma de cobrança. Então nós precisamos bem ter a ideia do que é realmente dar de graça. Dar de graça é não olhar a quem e não querer nenhum tipo de recompensa. Nenhum tipo de recompensa. E sobre as preces pagas? Jesus também nos alerta sobre as preces pagas. Nesse capítulo ele fala também das preces cobradas. Ele diz assim: guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares. Roupas talares são túnicas, não é? E gostam de ser saudados nas praças, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, apostam-se, né, das suas fortunas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Então, naquela época de Jesus, o povo não estudava, não lia, nem escrevia. Isso era um privilégio só de alguns poucos. Esses eram os secretários dos reis, mas com o passar do tempo surgiu uma segunda classe de escribas, que eram justamente os oportunistas. Eles se transformaram em sacerdotes itinerantes, né? Usavam túnicas longas, ficavam nas praças, né? A gente pode ficar imaginando, e eles ficavam fazendo aquelas longas preces. Para quê? Para se divulgar, uma forma de propaganda. E as pessoas ali, naquela sua ignorância, levadas, né, a acreditar nisso, achavam que aqueles escribas tinham aquele poder por proferirem aquelas preces com palavras tão bonitas. Aquilo lá tinha o poder de conseguir as coisas que eles, na sua humildade, não conseguiriam. Então, quem tinha dinheiro contratava esses escribas para irem até suas casas para fazer essas preces. Olha, imagina quantas bênçãos trariam suas casas, essas preces longas, com aquelas palavras lindas. E eles cobravam por isso. Então, o preço variava, imagine vocês. Quanto mais longa a prece, quanto mais caro, a prece era calculado, o preço era calculado pelo número de palavras. Olha só, pelo número de palavras. E os pobres, coitados, não tinham acesso a isso. Então, vamos imaginar alguém orando pelo outro e o outro tendo que pagar por isso. Se ele não pudesse pagar, não poderia receber essa bênção de Deus. Se não pudesse pagar, muito grave. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Quem entende as leis divinas sabe que não pode garantir a concessão de todo e qualquer pedido que se peça. Nós vimos isso no Evangelho, no último capítulo do Evangelho, buscai e achareis. Nós vimos que, é claro que às vezes, nós, na nossa ignorância, na nossa
simplicidade ainda, espíritos ainda muito imperfeitos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Quem sabe é Deus. E podemos pedir algo e Deus nos dá outra coisa. Por quê? Porque aquilo que Ele nos dá, Ele na sua sabedoria infinita, Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós não podemos, como é que alguém pode garantir que exatamente aquilo que a pessoa está querendo, ela vai ser atendida? Ah, mas se pagar vai ser atendida? Imagina. Então não podemos garantir. As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, na mais das vezes, isento, dispensado de orar por si mesmo. Ele está pagando, ele está terceirizando. Ele se vê livre dessa obrigação. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento e pelo sentimento dos nossos corações. E eles vão nos atender naquilo que seja melhor para nós, mas, sobretudo, vai nos dar conforto, consolo, nos abrir às esperanças. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para que faça isso por ele? E aquele terceiro, será que vai fazer com tanto fervor mesmo? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade, de justiça, que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento. A razão, o bom senso, a lógica, nos diz que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre e para o rico. Todos têm o direito. Muitos não cobram em dinheiro, como nós falamos, mas algum favor. Então precisamos cuidar disso. Vamos lembrar do nosso querido Chico Xavier, tão simples, tão humilde, passando tantas necessidades, como ele mesmo relatou, uma passagem que seu pai veio solicitar, o seu pai tinha recebido a informação da venda dos livros e veio solicitar. Ele falou, nós somos tão pobres quanto esses livros são dados para ajudar as almas, nós também merecemos ser ajudados. E Chico Xavier, já somos ajudados, meu pai. E ele entendia que o seu pai também, na sua ignorância, era normal que fizesse aquele pedido. Mas Chico jamais utilizou um centavo da sua obra, das suas obras, que renderam tanto. Das suas obras, todo o lucro dos seus livros era convertido em obras sociais, jamais para ele próprio. E quando ele ganhava alguma coisa, que a pessoa insistia em dar a ele um presente por algo recebido, ele sempre repassava o presente. E ficou muito triste quando soube que aquele seu sobrinho estava cobrando um lugar na fila lá em Pedro Leopoldo para ter com Chico Xavier. Ficou muito triste por saber disso. Então vamos nos inspirar nesse exemplo do nosso querido Chico. Quem corrompe e quem se deixa corromper tem responsabilidades iguais, vamos lembrar. Quem cobra pelos dons divinos e quem paga por eles é tão culpado quanto. Não é? Pois agora nós sabemos. De quem mais sabe, mais será cobrado. Então sabemos que não pode ser cobrado. Agora, será que não temos nada, então, como recompensa da caridade que fazemos? Todo o bem que fazemos tem sempre a sua recompensa espiritual. Jesus afirmou, digno é o trabalhador do seu salário. Às vezes estamos passando por alguma dificuldade, por uma experiência difícil, alguém pode pensar, poxa, ajudo tanto, e no meu caso os espíritos não me ajudam. Mas eles ajudam sim. Sintonizados com os bons espíritos, receberemos o auxílio espiritual, a proteção, a inspiração para sairmos da dificuldade, da situação. E lembremos que o sofrimento é prova ou expiação para evoluirmos espiritualmente, que muitas vezes nós mesmos é que pedimos antes de reencarnar. Então, todo aquele que tiver dado, seja um copo d'água, como meu discípulo, receberá seu galardão, diz Jesus.
Então, a contabilidade divina é perfeita. Todos aqueles que trabalham na seara do Senhor recebem recompensas, não materiais. Não vamos pensar nisso. O líquido divino vem para todos, mas cada um recebe na sua capacidade. Afinal, a cada um, segundo as suas obras, também é um ensino de Jesus. Então vejam que nessa passagem desse capítulo aqui, capítulo um dos mais curtos do Evangelho, se não o mais curto, não tem nenhuma psicografia de espíritos, não tem instrução dos espíritos, mas tem aqui uma coisa bem importante falando a respeito do quanto é necessário estarmos bem sintonizados. Vamos agora então, encerrando o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aproveitar esse momento em que estamos sintonizados com o alto e agradecer ao Pai Maior por esse estudo, por essa mensagem, rogar a Ele que sempre nos inspire ao bem, ao certo, que diante de nossas dúvidas, Senhor, o Senhor possa nos esclarecer, nos mostrar o caminho a ser tomado. Rogamos, Senhor, que todas as pessoas sejam tocadas com esta mensagem do Evangelho, que saibam discernir o certo do errado, o bem do mal, e que todos aqueles, Pai, possam ter acesso às coisas divinas, aos ensinos elevados, às preces, às orações, de uma maneira natural. Agradecemos ao Mestre Jesus, mais uma vez, por todas essas mensagens que nos trazem esse ensinamento imenso. Agradecemos também aos amigos espirituais por essas possibilidades que nos colocam de aprendizado, que eles continuem a nos proteger e a nos inspirar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, bons amigos espirituais. Continue conosco sempre. Obrigada a todos.